Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Hoje, vamos abordar um tema importante, muitas vezes negligenciado, até que as suas consequências nos atinjam em cheio. Em todo o mundo, mais de 970 milhões de pessoas debatem-se com problemas de saúde mental. Em 80% dos casos, tudo começa com hábitos que mal damos por eles. A saúde mental não é um luxo, é um pilar fundamental. Influencia a nossa capacidade de sentir felicidade e de lidar com o estresse. Hábitos tóxicos minam a nossa resiliência mental. Hoje, vou apresentar-vos 7 desses hábitos e partilharei dicas simples para os enfrentar. Vamos quebrar estas correntes invisíveis e recuperar o controle da nossa saúde mental. A ruminação mental é como um disco riscado que está sempre a saltar, ou como um hamster que corre incessantemente na sua roda. Repetimos constantemente pensamentos negativos, mas isso não resolve o problema de forma alguma. Isto apenas intensifica a nossa tristeza e ansiedade e esgota a nossa mente. É um círculo vicioso do qual é difícil escapar. Felizmente, existem métodos eficazes para contrariar este hábito prejudicial, este remoer constante de pensamentos. Uma das técnicas mais eficazes para este fim é a utilização de um diário cognitivo guiado. Através de perguntas orientadas, analisamos e examinamos estes pensamentos em profundidade. Então, como é que isto funciona concretamente na prática? Primeiro, identificamos o pensamento específico e recorrente e registramo-lo. De seguida, procuramos identificar a emoção principal que esse pensamento desperta em nós. Depois, examinamos a validade desse pensamento persistente. Baseia-se em factos ou é apenas uma vozinha interior irracional? O terceiro passo é a chamada reestruturação cognitiva. Consiste em transformar ativamente os padrões de pensamento negativos em crenças mais realistas e construtivas. Os benefícios deste método são consideráveis e os efeitos positivos são frequentemente sentidos quase de imediato. O segundo mau hábito de que vamos falar é o evitamento e a supressão emocional. Referimos-nos a ignorar, negar, minimizar ou rejeitar emoções desconfortáveis. Em vez de sentirmos e enfrentarmos as nossas emoções, procuramos, de certa forma, afastá-las ou desviar delas a atenção. Pode manifestar-se, por exemplo, com excesso de trabalho, ou ao perdermos-nos em distrações digitais, na fuga para o álcool ou caindo na conhecida armadilha da alimentação emocional. Caímos então numa racionalização excessiva, apenas para não sentirmos plenamente as nossas emoções. Contudo, a longo prazo, esta abordagem não é eficaz e pode até ser prejudicial, pois as emoções não expressas não desaparecem. Frequentemente, regressam com força redobrada, como um bumerangue. Isto pode levar a estresse crônico, ansiedade e, inclusivamente, sim, a queixas físicas. Então, quando temos a tendência de evitar as nossas emoções, existe uma técnica simples, mas incrivelmente poderosa: nomear as emoções. E o que é ainda mais interessante, esta abordagem tem o respaldo de neurocientistas. Simplificando, basta que nomeemos claramente o que sentimos. Quando nomeamos o que sentimos, isso ajuda efetivamente a acalmar o nosso cérebro. Ao nomearmos as nossas emoções, a atividade na amígdala, uma parte do nosso cérebro, diminui. Simultaneamente, a atividade no nosso córtex pré-frontal, isto é, na região frontal do cérebro, efetivamente aumenta. Nomear as emoções ajuda a dominar o caos interior. Isto ajuda-nos a lidar melhor com essas emoções, fazendo com que nos sintamos menos assoberbados e mantenhamos o controle. Vamos falar agora sobre o perfeccionismo desadaptativo. É aquela busca incessante pelo impossível, alimentada pelo medo de falhar. Esta pressão constante transforma os nossos esforços numa fonte de ansiedade e estresse. As pessoas que lidam com isto, frequentemente, adotam um pensamento do tipo tudo ou nada. Isto pode levar a perturbações de ansiedade, depressão e até mesmo a esgotamento profissional. Para combater a armadilha do perfeccionismo, adotamos o princípio libertador do suficientemente bom. Isto significa adotar uma perspectiva mais realista e autocompassiva sobre nós próprios. Ao estabelecermos metas alcançáveis, protegemos a nossa saúde mental e evitamos sobrecarregar-nos em demasia. Aceitar o princípio do suficientemente bom reduz o estresse e aumenta a satisfação com o nosso trabalho. Afinal, não é preciso ter sempre 20 valores.
Isto leva a uma maior paz interior e autoaceitação, permitindo-nos sentir mais confiantes. Vejamos agora outro hábito prejudicial que nos pode deixar desanimados: a comparação constante com os outros. Compararmos-nos com os outros é uma tendência humana inerente, é a forma como avaliamos as nossas próprias opiniões e capacidades. No entanto, no nosso mundo interligado, frequentemente repleto de imagens e histórias idealizadas, especialmente nas redes sociais, este hábito pode tornar-se particularmente prejudicial. Geralmente, distinguimos dois tipos de comparação: a comparação social, ascendente, quando nos comparamos com aqueles que percebemos como melhores ou mais afortunados, e a comparação social, descendente, com aqueles que consideramos menos afortunados. É sobretudo esta primeira forma que, atualmente, conduz frequentemente a problemas. O efeito mais prejudicial da comparação constante com aqueles que consideramos melhores, especialmente com base nas apresentações cuidadosamente elaboradas nas redes sociais, é o enfraquecimento da nossa autoimagem e autoconfiança. Somos constantemente confrontados com os destaques da vida dos outros, os seus sucessos, férias de sonho, relações aparentemente perfeitas, sem vermos as dificuldades, os contratempos e os fracassos que ocorrem nos bastidores. Esta comparação tendenciosa leva frequentemente a sentimentos de inadequação, ciúme, inveja e até mesmo insatisfação. Com o tempo, a nossa percepção da realidade pode ser distorcida por isto, fazendo com que a nossa própria vida pareça desinteressante e insatisfatória em comparação com o mundo online, frequentemente idealizado. Do ponto de vista psicológico, o impacto na nossa condição mental é significativo. A exposição constante a estas vidas, aparentemente perfeitas, pode desencadear ou agravar sentimentos de ansiedade e depressão. Surge um sentimento crônico de insatisfação, pois sentimos que nunca somos suficientemente bons, nunca temos o suficiente ou nunca alcançamos o suficiente. Isto leva a uma busca incessante por validação externa, onde a nossa autoestima se torna dependente da nossa comparação com os outros, em vez dos nossos próprios valores, objetivos e desenvolvimento pessoal. É um ciclo exaustivo que nos afasta do bem-estar autêntico. Infelizmente, abundam exemplos pertinentes disto. Quem de nós nunca se sentiu um pouco desapontado ao percorrer as redes sociais e ver fotografias de amigos em férias em locais exóticos enquanto estava no escritório? Ou ao comparar o progresso na nossa carreira com o de um antigo colega de escola que, aparentemente, acumula sucesso atrás de sucesso? Isto é conhecido como o efeito compilação dos melhores momentos. Comparamos o nosso cotidiano, com todos os seus altos e baixos, com os melhores momentos cuidadosamente selecionados de outras pessoas. Este hábito pode também infiltrar-se nas nossas interações diárias, tornando-nos mais autocríticos e menos capazes de valorizar as nossas próprias experiências. Para lidar com esta avalanche de comparações potencialmente prejudiciais, um método simples e eficaz é o detox digital parcial. Mas isto não significa que tenhamos de abdicar completamente da tecnologia ou das redes sociais. Afinal, também tem as suas vantagens, não é verdade? Trata-se, isso sim, de recuperarmos o controle sobre a sua utilização e de estabelecermos limites conscientemente. O objetivo é limitar conscientemente a exposição a conteúdos que fomentem a comparação e construir uma relação mais saudável e equilibrada com o mundo digital. É um passo proativo para proteger a nossa saúde mental e emocional dos efeitos negativos da comparação excessiva. Então, como abordar concretamente este detox parcial? Existem algumas estratégias que pode experimentar. Pode começar por definir limites de tempo rigorosos para a utilização de aplicações de redes sociais, por exemplo, através da função de bem-estar digital do seu telemóvel. Pense bem nas contas que segue. Deixe de seguir aquelas que regularmente lhe provocam sentimentos negativos ou minam a sua autoestima. Tente personalizar o seu feed de notícias para que inclua mais conteúdos inspiradores, informativos ou positivos. Crie momentos ou zonas livres de tecnologia, por exemplo, durante as refeições, 1 hora antes de dormir, ou mantendo o telemóvel fora do quarto. Os benefícios desta abordagem serão rapidamente perceptíveis. Provavelmente, sentir-se-á menos ansioso, e o seu humor melhorará.
Ao passar menos tempo a fazer scroll sem objetivo, ganhará mais tempo para atividades valiosas na vida real, passar tempo com os seus entes queridos, dedicar-se a passatempos, praticar desporto ou simplesmente relaxar. Isto também nos ajuda a conhecer-nos melhor e a ter uma perspectiva mais realista sobre a nossa própria vida e a dos outros. Desta forma, o nosso foco muda. Menos comparação com os outros e mais atenção ao desenvolvimento pessoal e à valorização do nosso próprio percurso. Para manter este detox digital parcial, é importante abordá-lo gradualmente. Comece com mudanças pequenas e realistas que consiga manter. Identifique quando ou em que situações tem mais tendência para se comparar. Ao reduzir o tempo que passa online, tente substituí-lo por atividades que lhe deem verdadeiro prazer ou que considere significativas. Por fim, cultive a gratidão por aquilo que tem na sua vida. Manter um diário de gratidão pode ser uma excelente forma de se concentrar novamente nas bênçãos da sua vida, em vez daquilo que lhe falta em comparação com os outros. Vejamos agora outro adversário interno, a autocrítica destrutiva. Vai minando gradualmente a nossa autoconfiança, aproveitando cada oportunidade que surge. É como se tivéssemos um juiz dentro de nós. Um juiz severo, implacável e que procura constantemente desacreditar-nos. Leva-nos a pensar que tudo o que corre mal é exclusivamente culpa nossa. Esta voz interior surge frequentemente sem ser convidada. Tal como um veneno, vai envenenando lentamente a nossa autoestima. O impacto desta autocrítica constante na nossa saúde mental é grave e profundo. Faz com que nos sintamos constantemente inúteis, envergonhados e culpados. Este fardo pesa imenso sobre a nossa psique, como um enorme peso que carregamos aos ombros. Felizmente, podemos silenciar esse crítico interno, ou, pelo menos, diminuir a força da sua voz. Uma das técnicas mais eficazes, derivada da terapia cognitivo-comportamental, é a reestruturação cognitiva. No fundo, é um processo que nos ensina a identificar, avaliar e depois modificar os nossos pensamentos negativos que não nos servem de todo. O objetivo não é enganarmos-nos com um otimismo forçado, mas sim desenvolver uma perspectiva mais equilibrada, realista e, o que é crucial, mais benevolente em relação a nós próprios. É como se aprendêssemos a ser o nosso próprio advogado de defesa, em vez de um promotor implacável. Então, como é que funciona exatamente a reestruturação cognitiva? Ela envolve várias etapas-chave. Primeiro, temos de aprender a reconhecer esses pensamentos automáticos negativos assim que surgem. Anotemo-los, escrevamo-los, se isso nos ajudar. Depois, examinemos as provas. Que factos concretos sustentam esse pensamento? E, igualmente importante, que provas o contradizem? Tornemo-nos uma espécie de detetives dos nossos próprios pensamentos. A terceira etapa é identificar as distorções cognitivas presentes. Será uma generalização excessiva, pensamento preto no branco, ou talvez catastrofização, ou quem sabe, leitura de mentes? Reconhecer estes padrões é muitíssimo importante. A quarta etapa, igualmente importante, é formular um pensamento alternativo, mais equilibrado, realista e construtivo. E lembremo-nos, este novo pensamento tem de ser autêntico, algo em que possamos realmente acreditar. Por exemplo, em vez de pensar, falhei redondamente porque chumbei neste exame. Um pensamento alternativo poderia ser: ok, chumbei neste exame, é decepcionante, mas isso não faz de mim um fracasso total. Posso analisar os meus erros, aprender com eles e preparar-me melhor da próxima vez. Depois, temos de praticar a substituição desse pensamento antigo e crítico por este novo, mais construtivo, sempre que o primeiro surgir. É importante perceber que a reestruturação cognitiva é uma competência e, como qualquer competência, exige paciência e prática sistemática. Manter um diário de pensamentos, no qual registramos os pensamentos negativos, as emoções que os acompanham, as distorções cognitivas e os pensamentos alternativos, pode ser muitíssimo útil. Não sejamos demasiado duros conosco próprios durante este processo. Haverá dias melhores e piores, é perfeitamente natural. Contudo, com tempo e paciência,
podemos realmente enfraquecer o poder do nosso crítico interno, fortalecer a autoconfiança e cultivar uma voz interior mais solidária e gentil. É um investimento incrivelmente valioso no nosso bem-estar psicológico. Muito bem, vamos falar agora de algo com que muitos de nós lutamos. A tendência para adiar as coisas, a procrastinação, especialmente quando é causada pela ansiedade. Isto não é o mesmo que adiar tarefas ocasionalmente por falta de motivação ou cansaço. Não. A procrastinação associada à ansiedade é um hábito mais insidioso e dissimulado. Então, como é que isto se manifesta exatamente? Tendemos a evitar tarefas. E reparem, não se trata de preguiça, mas sim de um medo, uma ansiedade profundamente enraizada. Este medo pode ser tão avassalador que parece que simplesmente não conseguimos começar. Este tipo de procrastinação pode manifestar-se em todas as áreas, no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, e tem um grande impacto psicológico. O que é que se passa exatamente na nossa cabeça? É como um círculo vicioso. A ansiedade em relação à tarefa, por exemplo, o medo do fracasso, o perfeccionismo, ou a sensação de que a tarefa é demasiado esmagadora. Tudo isto faz com que tentemos evitar essa tarefa. Quando adiamos, sentimos um alívio momentâneo, um suspiro de alívio, não é? Mas, na verdade, isto apenas reforça o hábito de adiar. O nosso cérebro aprende. Quando evitamos, sentimos temporariamente menos desconforto. Mas o problema fundamental continua por resolver. Além disso, esta fuga temporária faz com que a ansiedade aumente à medida que o prazo se aproxima, ou quando as consequências se tornam evidentes. Enredamo-nos cada vez mais nisto. E esta espiral negativa repete-se, tornando-se cada vez mais intensa com o tempo. Quando adiamos, o trabalho acumula-se, e isto intensifica ainda mais o sentimento inicial de ansiedade. Quanto mais adiamos, mais difícil a tarefa parece de superar, e mais intensa se torna a ansiedade. A consequência? Sentimos-nos culpados, envergonhados, e a nossa autoconfiança é abalada. Começamos a ver-nos como preguiçosos, incompetentes, indisciplinados, quando na realidade é a ansiedade que mexe os cordelinhos. Este ciclo tem um impacto devastador na nossa saúde mental. Estresse contínuo, sintomas de ansiedade agravados e pode até levar a sintomas depressivos se não reagirmos. Então, que tipos de ansiedade estão na base desta procrastinação? Existem vários e estão frequentemente interligados. Primeiro, a ansiedade de desempenho. O receio de não corresponder às expectativas, de ser julgado ou criticado. Este sentimento pode paralisar-nos, fazendo com que hesitemos sequer em começar qualquer tarefa. A ansiedade social também pode desempenhar um papel, especialmente se a tarefa exigir colaboração ou uma apresentação pública. Por vezes, é também uma ansiedade mais geral, difusa, o medo do desconhecido que nos pode paralisar. Muitas vezes, começa de forma inocente. Dedicamos-nos a tarefas mais fáceis, menos ameaçadoras, verificamos os e-mails repetidamente, fazemos scroll interminável nas redes sociais. Resumindo, fazemos tudo menos aquela tarefa importante. Até que, por fim, nos sentimos completamente bloqueados quando confrontados com a tarefa que mais tememos. Então, como é que podemos dar a volta à procrastinação alimentada pela ansiedade? Experimentem a regra dos 5 minutos. Comprometam-se a trabalhar numa tarefa apenas durante 5 minutos. Só isso. Pode parecer um passo pequeno, mas o impacto no nosso bem-estar pode ser gigante. 5 minutos. É simples e não parece uma tarefa esmagadora logo à partida. De cada vez que começam, conquistam uma pequena vitória contra essa procrastinação. Muito bem, vamos analisar o nosso 7º mau hábito: a sobrecarga cognitiva e o multitasking constante. No mundo atual, os nossos cérebros estão constantemente expostos a um fluxo incessante de informação. Esta sobrecarga cognitiva significa que recebemos tanta informação que os nossos cérebros simplesmente não a conseguem processar. Notificações, caixas de e-mail a abarrotar, inúmeros separadores abertos no navegador, e tudo isto acontece enquanto tentamos concentrar-nos naquela tarefa importante. Este fluxo constante de informação, na verdade, não é particularmente benéfico para os nossos cérebros. O nosso cérebro precisa de tempo para descansar, processar a informação e, efetivamente, assimilá-la. E muitas vezes pensamos que somos mestres nisto, no multitasking, não é verdade?
Mas os neurocientistas confirmaram: o multitasking é, na realidade, uma ilusão. Na verdade, o nosso cérebro está constantemente a alternar rapidamente entre uma tarefa e outra. Esta alternância constante é extremamente cansativa para os nossos cérebros. Perdemos tempo e consome uma quantidade significativa de energia mental. Acaba por consumir mais tempo e energia do que se nos concentrássemos apenas numa tarefa de cada vez. A qualidade do nosso trabalho diminui e a probabilidade de cometer erros aumenta. Cansamo-nos mais depressa, ficamos mais estressados e sentimos ansiedade com mais frequência. Sentimos uma pressão constante e sentimos-nos assoberbados. Para sermos criativos e resolvermos problemas eficazmente, a atenção profunda e focada é crucial. A nossa memória de curto prazo fica bastante sobrecarregada com isto. Esta constante alternância de tarefas prejudica a nossa capacidade de concentração profunda. Este estado de concentração profunda, muitas vezes chamado de flow, é essencial para realizar um trabalho de alta qualidade e para nos sentirmos realizados. A longo prazo, os nossos cérebros cansam-se e o seu desempenho diminui. Também se torna cada vez mais difícil ignorar as distrações. Perdemos a concentração mais facilmente, mesmo quando nos esforçamos ao máximo para a manter. Então, como é que podemos lidar com esta sobrecarga cognitiva e com esta sensação de estarmos constantemente em modo multitarefa? A solução é a monotarefa, ou seja, focarmos-nos numa única tarefa de cada vez. Em inglês, designa-se por single tasking. O princípio da monotarefa consiste em dedicarmos toda a nossa atenção a uma única tarefa. Dedicamos-lhe toda a nossa atenção até que esteja concluída, ou até ser o momento adequado para uma pausa. Um método particularmente eficaz é trabalhar em blocos de tempo definidos. Isto faz lembrar um pouco a técnica Pomodoro, que alguns de nós talvez já conheçam. Consiste em organizar o dia de trabalho em blocos de tempo específicos, durante os quais nos concentramos exclusivamente numa única tarefa. De seguida, fazemos uma pausa de 10 minutos antes de retomar a tarefa ou iniciar a seguinte. Estes blocos de tempo são uma ajuda preciosa para mantermos a concentração. Esta abordagem é, de facto, muito valiosa para permitir que a nossa mente descanse e recupere a clareza de pensamento. Antes de terminarmos, gostaria de sublinhar uma questão importante. Por vezes, estes hábitos podem tornar-se tão pesados que deixamos de conseguir lidar com eles sozinhos. Podem também evoluir para algo bastante mais sério. Eis 5 sinais de alerta que devem levar a consultar um especialista em saúde mental. Primeiro, sintomas que persistam por mais de 2 semanas. Segundo, problemas que perturbem o seu funcionamento diário em diversas áreas. Terceiro, uma sensação de forte tensão interna. Quarto, pensamentos de inutilidade ou ideação suicida. E quinto, evitar mais de metade das atividades diárias. Nestes casos, é fundamental consultar um psicólogo ou um psiquiatra. Admitir que precisa de ajuda é um sinal de força. Não se esqueça de subscrever o canal para não perder as nossas futuras partilhas. Muito obrigado pela sua atenção. Cuide-se e até breve.